Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e, claro, o nosso Revista Maranhão. E você já fica por dentro, viu? A partir de agora, dos destaques dessa semana no nosso Revista Maranhão. Olha, os municípios do estado debaixo d'água, viu? E a meteorologia avisando que ainda vem chuva por aí. E com a intensidade dessas chuvas, os moradores temem as chamadas vossorocas, verdadeiros abismos que têm sido formados aí em muitos municípios maranhenses. Já já você vai entender, tá? Sobre esse assunto. E aqui no estúdio, o porta-voz do Corpo de Bombeiros explicando como é que tem efetuado aí, como é que a corporação tem agido para minimizar danos à população. E ainda tem o nosso giro nos municípios com destaque para liberação, para suspensão da vacina contra a febre aftosa aqui no estado. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Revista Maranhão, que já está no ar. É isso, né? Boa tarde, tá começando o nosso Revista Maranhão. Espero que o seu fim de semana tenha sido tranquilo, abençoado, tenha dado tempo aí de descansar, de curtir a família, né? Afinal de contas, é necessário. E essa semana, começando com o pé direito, se Deus quiser, vai ser abençoada para todos nós, não é isso? Mas vamos começar o nosso Revista Maranhão falando sobre esse período pesado aí de chuvas em todo o Maranhão. Está sendo severo, né? Tanto aqui na capital quanto também no interior do Maranhão. E muitos municípios já começam a sentir esse impacto. Subiu para 13 o número de cidades que decretaram situação de emergência no Maranhão devido às fortes chuvas que atingem todo o estado, provocando a cheia de rios e riachos. De acordo com a Defesa Civil, o número é atualizado a todo momento em razão da variação climática. Ao todo, segundo a Defesa Civil, mais de 600 famílias estão desabrigadas e 1.663 desalojadas. Os municípios de Carutapera, Governador Nunes Freire e Boa Vista do Gurupi foram acrescentados recentemente na lista de cidades que decretaram o estado de emergência. Além desses municípios, as cidades de Formosa da Serra Negra, São Roberto, São João do Soter, Tuntum, Monção, Pindaré-Mirim, Conceição do Lago Açu, Lago da Pedra, Lagoa Grande do Maranhão e Trizidela do Vale também estão na lista de cidades afetadas pelas chuvas. De acordo com informações do Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, o mês de abril ainda deve ser de chuvas em boa parte do Maranhão. O fenômeno El Niño, no momento, se encontra em uma fase, um estágio entre moderado a fraco, com tendência à neutralidade. E, segundo todos os modelos oceânicos, ele deve estar atingindo a sua neutralidade agora no trimestre, abril, maio e junho. E já existe uma expectativa da ordem de 62% para que a gente passe para uma fase da La Niña entre o trimestre julho, agosto e setembro. Portanto, existe uma expectativa de que, a partir do segundo semestre agora de 2024, nós tenhamos a formação de um fenômeno oposto, que é o fenômeno La Niña. Isso já se configura sobre o oceano e já é uma expectativa por conta dos modelos. O Maranhão deve continuar chovendo em todo o estado, como falei, deve diminuir o volume de chuvas no centro-sul em relação ao centro-norte. As condições são favoráveis ainda em relação à zona de convergência intertropical sobre o centro-norte. E o sul, climatologicamente, ele deve passar a declinar o seu volume. Então, em maio é esperado um volume menor do que agora em abril por conta do início da transição para a estação seca. Situação complicada, né? Mas olha, comigo aqui está o Tenente Coronel José Lisboa, ele é porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão e vai conversar com a gente sobre os trabalhos, que estão sendo desenvolvidos pela corporação, mas também ali em conjunto com a Defesa Civil do Estado. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo com a gente aqui. Boa tarde, Kate, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Bom, é sempre legal estar aqui conversando um pouquinho sobre o nosso trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros e também atualizar também a população sobre o que a gente está enfrentando hoje, nesse ano,
esse momento de bastante chuva aqui que a gente enfrenta no nosso estado. Agora, Tenente, a gente sabe também que há uma atualização constante desses números, dada a situação do interior do Maranhão, principalmente muitos municípios que estão ali com famílias ribeirinhas e tudo mais, a condição dos rios que sobe a todo momento. Existe já uma atualização com relação a esses números, não é isso? Isso mesmo, Kate. Essa atualização ela é constante, isso porque nós recebemos diariamente essa atualização do Sistema Integrado de Informação de Desastres. Então, isso é atualizado de hora em hora. Ontem mesmo nós tivemos mais atualização e 2 municípios já adicionaram aí o decreto de situação de emergência. Lembrando que esses decretos eles são sempre iniciativas dos próprios municípios. E hoje nós temos 15 municípios que já decretaram essa situação de emergência. Agora, qual trabalho está sendo desenvolvido nesses municípios, especialmente os que já decretaram e aqueles municípios que também estão em observação? Isso, Kate, como eu falei, esse decreto é sempre uma iniciativa do município. Então, para que as pessoas entendam em casa, o decreto é uma forma de que o município ele manifesta uma necessidade frente a um desastre, frente a um problema muito severo que aquela população está exposta. Por isso, isso é muito específico de cada cidade. Então, nós temos cidades pequenas que enfrentam problemas menores, mas que já necessitam decretar a situação de emergência. É uma maneira que o município ele precisa manifestar aos outros entes que compõem o Sistema de Defesa Civil Integrado Nacional, que ele precisa de uma ajuda extra, ele precisa de estabelecer condições especiais para, de forma eficiente, assistir aquela população. Agora sim, o senhor está falando sobre isso, a gente sabe que o Maranhão ele tem 217 municípios, ainda há pouco eu falei dessas famílias ribeirinhas, a gente tem um exemplo do ano passado, que foi uma agonia, um desespero para as pessoas terem que sair de casa, serem postas em outros lugares, abrigos, e aí larga tudo para trás, e a gente sabe que é necessário um trabalho efetivo e conjunto, a Defesa Civil está entrando também nesse aspecto, né? Isso, Kate, por isso que é muito importante que a gente, inclusive, conscientize os municípios sobre a necessidade de operacionalizar as coordenadorias municipais de defesa civil. Então, cada município ele precisa ter esse órgão que é importantíssimo, que se chama Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Elas precisam trabalhar integradas com o governo do estado, com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, isso para que seja facilitado, inclusive, a captação de recursos frente a um desastre. Então, essa operação é feita em conjunto também com o Corpo de Bombeiros. Nós somos o braço forte e operacional, sobretudo naquele momento de emergência em que as pessoas precisam ser removidas de um local de risco para um local de segurança. Isso nós temos feito juntamente com as coordenadorias municipais, que detêm todo esse raio-x dos municípios. Sabendo onde aquela população está mais exposta, onde os ribeirinhos estão localizados e em que momento da subida daquele rio, do nível daquele rio, vai ser prejudicial para aquela população. Esse plano de contingência é conhecido por nós, é compartilhado com todo esse sistema e nós colocamos em prática o mais rápido possível. Por isso que a Defesa Civil Municipal ela é muito importante, porque ela está bem próxima da população. E tem cidades que a gente observa, eu tenho certeza que você em casa já viu várias cenas que chegam perto do coração da gente, né? Famílias realmente necessitando de ajuda, perdendo muitas vezes o pouco que tem e que constrói. Mas tem situações, acredite você, ainda piores, porque com as chuvas, tem municípios no interior do estado que estão aí sofrendo com as chamadas vossorocas, que são aqueles abismos, né? Verdadeiros abismos gigantescos e que têm levado, inclusive, famílias a perderem casas no interior do estado. Acompanhe. Este tipo de abertura na terra está longe de ser um buraco qualquer. As enormes crateras trazem problemas socioambientais e sociais. Solo arenoso, grande afluxo de água subterrânea e a ação humana, como o desmatamento, formam uma combinação perfeita para o surgimento da vossoroca. Para muitos o termo parece novo, mas o fenômeno erosivo é bem mais comum do que a gente pensa. As vossorocas são formações de grandes buracos de erosão causados pela chuva e intempéries, em locais onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo, que fica suscetível de ser levado por enxurradas, como explica este geólogo da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA. Isso é um processo que ocorre em vários locais do Brasil, ocorre aqui na ilha do Maranhão.
Mas em Buriticupu ele é especial, porque eles têm um pacote geológico por baixo que dá sustentação a toda aquela base, que é bastante coeso. É um arenito e os arenitos são suscetíveis a isso. Ele é coeso, mas por cima dele tem um outro pacote muito mais novo, que remonta aí entre 6,5 e 1,5 milhão de anos, que tem muitos seixos, muita concreção e ele é de fácil remoção. Aí quando você remove isso, ele entalha. A partir desse entalhe, ele começa a sulcar cada vez mais fundo. E isso em Buriticupu acontece porque a cidade se estabeleceu bem na parte alta, onde a água infiltra, que é alto de colina. Como no alto dessa colina a água não infiltra porque tem cidade, a água é canalizada para as bordas. E aí a borda da cidade deságua nessa geologia, removendo ela e aprofundando aquela erosão, formando as vossorocas. O desenvolvimento das vossorocas geralmente está associado às mudanças ambientais induzidas pela atividade humana. Segundo o geólogo, a forma como uma região é desenvolvida e habitada contribui para o agravamento do fenômeno. No Maranhão, é possível identificar vossoroca em vários municípios, entre eles Santa Luzia, Bom Jesus das Selvas, Paulo Ramos, Raposa, Açailândia e Buriticupu. Precisa ter uma intervenção urbanística, né? É preciso fazer com que as águas sejam canalizadas para vários pontos, que se faça escada para ela não causar a erosão pela energia que ela tem. Num tempo médio e longo, é preciso ter uma intervenção bastante grande. Então tem que fazer aterramentos, vários aterramentos, né, em escada também, em toda aquela área da vossoroca, para que se estabilize os taludes e essa vossoroca se reestabeleça como uma certa naturalidade, para conter essa remoção dos sedimentos que estão lá. De acordo com o geólogo, uma das formas mais eficazes de prevenir a formação da vossoroca é manter a vegetação local, porque ela atua como cobertura protetora do solo, reduzindo o impacto direto da chuva e a erosão causada pelo escoamento superficial. Agora, para resolver a situação de casos já existentes, são necessárias ações imediatas de drenagem e recuperação da vegetação com a introdução de espécies arbóreas. É assustador, né? Bastante. Meu Deus, mas até outro dia ninguém nem sabia que o nome era esse, né? Exatamente. Então essas vossorocas assustam bastante e elas são intensificadas diante do volume das chuvas. Ano passado, como a gente teve volume de chuvas, intensidade de chuvas bem maior, isso se intensificou bastante e são fenômenos geológicos, né, que por conta dessa forte chuva fica realmente bastante assustador. Então, o que nós temos feito em relação a isso, já que é um problema realmente severo, gigantesco. E que não vem de agora, é bom que se diga, né? Isso é um processo que durou vários anos e tende a piorar. Então, né? Por isso, qual a atitude do Corpo de Bombeiros, qual a atitude da Defesa Civil diante de algo tão severo assim? Um princípio básico do trabalho do Corpo de Bombeiros é sempre preservar as vidas. Então, não há como a gente preservar a segurança num cenário como aquele. Por isso, então, a medida principal, a medida primordial é retirar aquelas pessoas e fazer o isolamento seguro. Encontramos resistência? Sim. Claro. A gente sempre encontra, inclusive a gente trabalha de forma humanizada o Corpo de Bombeiros, levando em consideração que são lares que precisam ser abandonados, mas é necessário realizar essa conscientização. Fazemos isso com as coordenadorias municipais e, obviamente, lá diante do problema tão grande, nós necessitamos também do apoio federal. Diversas equipes já foram lá fazer esse estudo. Então, o importante é manter essas pessoas longe desse perigo para que essas políticas mais estruturais sejam tomadas e assim a gente afaste toda aquela população do perigo. E aí a gente viu pelas imagens que existem, né, algumas dessas vossorocas, porque assim, há uma variação, né? E algumas delas com 700 metros, é um negócio assim assustador, sem falar da profundidade disso, né? Ano passado eu me recordo que o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Célio, ele esteve numa dessas áreas de risco, inclusive lá em Buriticupu, né? Onde a situação me parece que era uma das mais tensas e continua sendo lá também, né?
Isso mesmo, nós fazemos essas visitações, esse trabalho junto à população afetada é muito importante para a gente fazer esse trabalho de conscientização de retirada das pessoas. E esse trabalho é sempre feito junto com a Coordenadoria Municipal, porque é quem detém, né, aquela proximidade daquelas pessoas que conhecem, né, as pessoas. Que conhecem, que acompanham a evolução do problema, que de fato ano passado evoluiu muito rápido por conta das chuvas. Muito bem. Em razão do nosso tempo, vou precisar encerrar aqui a nossa entrevista, mas queria muito, viu, Tenente, que o senhor continuasse encaminhando para a gente, né, essas atualizações. Afinal de contas, a gente sabe também, de acordo com os meteorologistas, esse período de chuva deve se estender ainda durante todo esse mês de abril, né? Isso mesmo, Kate, muito obrigado pelo convite novamente. A gente está à disposição para sempre estar aqui conversando sobre o nosso trabalho, fazendo essa atualização com toda a população, esses alertas que são importantes, e lembrando que em caso de emergência nós estamos sempre à disposição, por perto de qualquer município do nosso estado, pelo telefone 193. Muito bem. Olha, não terminou não, viu? Estou indo para o intervalo rapidinho. Na volta a gente tem o giro dos municípios e também destacando aí a febre aftosa. E tem expectativa para a retirada da vacina já para 2025, tá? É um instante só. Não sai daí não que eu volto já já. Estou de volta com o nosso Revista Maranhão. Está começando a semana, a gente sabe, e claro, bem que está aparecendo já as redes sociais, você pode então conversar com a gente, com a nossa produção, sugerir sua pauta, fazer perguntas, né, muitas vezes sobre os entrevistados que a gente traz aqui, ou qualquer tema de relevância, o que você queira, de alguma forma, saber um pouco mais, tá? Tá aqui, você já acompanha, e aí durante a semana já vai elaborando a pergunta e manda pra gente, que a gente vai responder, ou então incluir aqui na pauta do nosso Revista Maranhão. Combinado? Mas olha, ainda falando sobre a temática que a gente está desenvolvendo hoje, essas chuvas intensas e que geralmente vêm carregadas aí de trovões e de raios também. E assusta bastante, né? Não importa a idade não. E é exatamente por isso que especialistas alertam para alguns cuidados básicos em casa e fora de casa também. Os últimos dias foram de fortes chuvas e muitos raios. Em um deles, choveu 44 milímetros e cerca de 500 raios foram registrados na Ilha de São Luís e no centro-norte do Maranhão. Os números podem assustar, mas, segundo os meteorologistas, foi tudo dentro do esperado. Então, nós tivemos um início do ano com chuvas abaixo do normal. Fevereiro, até a segunda quinzena, praticamente não tinha chovido nada aqui no Maranhão, de uma forma geral. A partir do dia 16 especificamente, né, principalmente naquela época do carnaval mesmo, é que começou a chover, e chover bastante, né? Então, praticamente fevereiro também ficou acima do normal já, né? Foi uma coisa, inclusive, muito diferente de janeiro. Só que março voltou para a normalidade, né? Só que chuvas normais em março significa muita chuva, porque é o auge do período chuvoso, independente se está El Niño ou Laninha. Quando está El Niño, chove abaixo do normal, mas não foi o caso. Março foi um dos meses mais chuvosos do ano no Maranhão. Abril também está na lista. Por isso, a previsão é de muita água, acompanhada por raios e trovões neste mês e em maio também. A gente ainda vai continuar com essa tendência de chuvas abundantes. Essa questão dos raios também ainda vai ser uma realidade para a gente, e a gente tem que ficar atento mais a essa questão dos eventos pontuais, de chuvas intensas e ventos muito intensos, que é isso que a gente está observando, está sendo uma característica do nosso período chuvoso de 2024. Além da incidência de raios, o período chuvoso traz um outro grande problema para a população de São Luís. É o risco de deslizamento de terra, como acontece aqui na área do bairro Salinas do Sacavém. Somente na capital, 72 áreas estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Municipal. O meteorologista fala ainda que, apesar da ocorrência de fortes chuvas, elas não estão se prolongando, o que é bom para áreas que sofrem com alagamento, já que o volume de água rapidamente normaliza. Esse ano a gente está observando justamente essa característica de chuvas pontuais. Você tem um aumento do nível da água e uma diminuição rápido, né? Diferentemente do ano passado, em que ficou praticamente 3 meses algumas
municípios do Maranhão, inclusive o município de Colinas, que era um município que não tinha essa influência, essa incidência de alagamento. Ano passado teve, esse ano não, mas é diferente do alagamento do ano passado. Então, tá sim, os rios estão cheios, então qualquer chuva mais volumosa vai ter essa tendência de aumentar, mas logo também de regredir. Com uma previsão ainda de fortes chuvas que podem vir acompanhadas por raios e trovões, o Corpo de Bombeiros alerta a população e recomenda muito cuidado, tanto nas ruas como em áreas de abrigo. A partir de agora, nós vamos ter incidência de descargas elétricas atmosféricas de forma bem mais intensa. Por isso, a recomendação para as pessoas é sempre, ao menor sinal dessas descargas, procurarem abrigo, não permanecerem próximos de árvores, nem próximos de estruturas metálicas, a fim de que possam se proteger e que nada de errado aconteça. Dica importante, né? E olha, cuidado também com os nossos bichinhos, né? Os animais ficam muito agitados e com medo também em razão dessa zoada que faz o trovão. Então fica essa dica também, tá? Vamos para o nosso giro dos municípios, com destaques aqui da capital e também do interior do estado. E olha, a gente fala sobre a febre aftosa, a vacinação que segue até o dia 30 de abril. E graças a Deus a gente está numa contagem aí, uma expectativa para resultados positivos aqui para o Maranhão. Acompanhe. Fim de semana de fortes chuvas em todo o Maranhão. Até o momento, a Polícia Rodoviária mapeou 3 trechos de BRs interditados. O trecho da BR-222, no quilômetro 363, situado entre Santa Inês e Santa Luzia do Tide, no norte do Maranhão, encontra-se totalmente interditado desde a madrugada do último domingo, dia 14. E outro trecho comprometido é o quilômetro 598, entre Bom Jesus das Selvas e Açailândia, distante 15 quilômetros da sede do município de Bom Jesus das Selvas. Um terceiro trecho de BR rompeu na tarde deste domingo, no quilômetro 267 da BR-316, em Santa Inês. Lá, o asfalto cedeu e bloqueou a via, que é a principal BR que interliga Belém do Pará a Teresina, no Piauí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas que viajam de São Luís para a região tocantina ou para o estado do Tocantins podem seguir pela BR-135, seguindo por Peritoró, Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú, Imperatriz e Carolina. O Maranhão está se preparando para fazer a suspensão da vacinação contra a febre aftosa em todo o estado a partir de maio deste ano. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, AGED, já começou a última etapa de vacinação contra a febre aftosa, que será realizada até o dia 30 de abril. Esse momento é um momento extremamente importante em que precisamos do engajamento de todos. Já começamos a ter as primeiras comprovações de vacinação no estado, em todos os municípios, e estamos acompanhando e sentindo que o produtor está executando, comprando a vacina, executando a vacinação e já comprovando, e isso é muito bom. O produtor, historicamente, sempre teve prorrogação das nossas etapas de vacinação. E mesmo com esse período chuvoso, nós não poderemos prorrogar de forma alguma. Por quê? Porque o certificado internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação, ele está condicionado pela Organização Mundial de Saúde Animal a 12 meses sem praticar a vacinação na zona ou território que está submetendo o pleito. Portanto, já foi publicada uma portaria que, a partir do dia 2 de maio de 2024, não será mais possível comercializar vacina dentro do estado do Maranhão, nem vacinar bois e búfalos contra a febre aftosa no estado do Maranhão. A certificação nacional como zona livre sem vacinação para o Maranhão se dará em maio de 2024. Esse pleito, junto com várias documentações, inclusive exames laboratoriais
de rebanhos maranhenses e de outros estados da federação vão ser encaminhados para a Organização Mundial de Saúde Animal até agosto, onde em novembro vai ter a reunião internacional, análise de todo esse arcabouço de documentos pelos cientistas lá da Organização Mundial de Saúde Animal, e em maio será concedido a certificação. Agora, Margarida, com isso, é claro que agora o Maranhão ele consegue adentrar nesse mercado internacional também, né? Quais países, assim, rapidamente a gente poderia destacar? Bom, nós temos aí União Europeia, Chile, China, como grandes potenciais parceiros comerciais e sendo aqueles que já têm uma relação comercial com outros estados aqui do Brasil. Entretanto, é necessário, o reconhecimento de zona livre é o primeiro passo, porque cada parceiro comercial desse, eles têm os seus próprios critérios. E para entrarmos nesse nicho, é necessário também alcançarmos esses critérios de cada mercado consumidor. Com o reforço das Forças Especializadas de São Luís, cerca de 100 homens participaram da Operação Escudo na região tocantina. Estão sendo realizadas ações de repressão e prevenção ao crime, com abordagens de pessoas e veículos e apreensão de armas e drogas. De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública, a operação não tem prazo determinado. Essa operação começa hoje, mas sem prazo para terminar, e o nosso objetivo é apreender armas, apreender drogas, combater a criminalidade, trazendo tranquilidade para as pessoas aqui de Imperatriz e região. Bem bacana, né? Viu só? Contagem regressiva para a gente ficar a zona livre, né? E, claro, já produzir bastante de forma internacional. Bom, então indo embora, já desejando que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe todos nós, que seja positiva e que você comece dando aquele passo, tá? Se a gente não acredita, quem que vai acreditar, não é verdade? Um beijo grande, fica com Deus, vem aí mais informações com Ronald II. Tchau, gente!